tudo está sendo trabalhado e preparado. O Palmeiras embarca amanhã de manhã, não vai ter o Sousa, tem esses jogadores que estão claramente em má fase, tem um goleiro inseguro, é uma decisão difícil. Você tira quem? Você tira o goleiro nessa hora? Você vai colocar quem? O Lomba? O Marcelo Lomba, que é um goleiro experiente. Eu perguntei pro Massini, eu não lembro de outro momento em que o Palmeiras estava com o jogo ganhando um jogo numa reta final e ter tomado o empate, ou virada ou mesmo empate. Tomou a virada do Fluminense, mas um jogo ruim, massa. E ele falou um ponto que você considerou importante aí, né? Que no final ali, cada um tinha que fazer alguma coisa e também não fizeram. Acho que isso me chama bastante atenção, tenho dado bastante atenção para isso, né? Porque antes de falar do jogo contra o Fluminense, a gente tem que voltar um pouquinho. Muita gente me pede um posicionamento em que eu tenha que decidir pela demissão do treinador. Eu, Paulo Massini, jornalista, tenho que vir a público e dizer: está na hora de mandar o Abel Ferreira embora. Muito bem. Por que eu não faço isso? É porque eu tenho medo, porque eu tenho rabo preso? Os senhores me conhecem, sabem que eu tenho independência para falar sobre isso. É por um simples motivo. Porque não é a minha função. A minha função é analisar, trazer os fatos à tona, né? E é isso que eu vou fazer a partir de agora. E já trago uma informação, se vocês querem ficar bravos comigo, fiquem. O Abel Ferreira não será demitido. Ponto. Tá? Nem hoje, nem amanhã. Quinta-feira eu já não sei. Tá? Então, até hoje... Oi? Diga. Isso pra mim surpreende. Pra mim também me surpreende. Eu digo pra vocês... isso, primeiro falando a respeito do trabalho do Abel. O trabalho do Abel é bom agora? Não é bom. O trabalho do Abel está dando resultados em campo? Não está. O trabalho do Abel tem dado aos jogadores tranquilidade para jogar? Não tem. O trabalho do Abel durante o tempo em que o Palmeiras ficou parado na Copa do Mundo foi bom? Durou 2 dias, durou 2 jogos. Coritiba e Fortaleza. Depois, o trabalho do Abel e do time, evidentemente, afundou. Algum treinador na Série A, fora o Leonardo Jardim, teve tudo que pediu? Não teve. Ele tem tudo que ele pediu para fazer o Palmeiras ter um ano diferente do que foi o ano passado. E eu não acho trágico ser vice-campeão, para mim não, é o meu jeito de olhar para o Palmeiras. Eu venho mais de longe, então você tem uma temporada em que você chega para ser campeão nas competições e perde os títulos, né? Erros crassos, como apontei aqui, o fato de largar o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa ridícula, que foi feito pelo comandante do time, já que acima dele ninguém manda, é ele que manda, então ele decidiu largar o Campeonato Brasileiro. E agora a gente está diante de um quadro que é muito mais preocupante do que o resultado em campo. E o quadro, é bom que o torcedor do Palmeiras entenda o que está na mão e o que está por vir. Então vamos lá. Palmeiras hoje tem um goleiro inseguro, claramente inseguro, um lateral direito que não acerta um passe, um cruzamento, nada. Tem um zagueiro, Murilo, muito mal. Tem um lateral esquerdo que volta de lesão e também está muito mal, que é o Piquerez, né? Tem um centroavante contratado a peso de ouro, que é um excelente jogador, mas que também não tem segurança para jogar, que é o Vitor Roque, voltando de lesão. E tem uma série de contusões musculares que são preocupantes, entendendo que o Palmeiras teve tempo, teve intertemporada, trabalho feito fisicamente. Então você teve o Paulinho, eu tiro da conta, que é normal, o jogador voltando como ele está voltando. Você tem o Kelvin, que é a opção para a lateral direita. O torcedor do Palmeiras fala: meu Deus, melhor deixar machucado, mas é contusão muscular. Perdeu o Sousa agora, contusão muscular. Então você tem... O Jefté tinha perdido? O Jefté foi joelho, né? Tô falando de contusão muscular que é uma coisa que começaram a aparecer. Que não era normal. Que nunca foi normal, natural. Seria o Palmeiras agora, neste momento, o momento mais decisivo da temporada, porque, gente, faltam 2 meses. Quando é que o Palmeiras vai jogar bola? Né? Faltam 2 meses para as coisas se decidirem. Nas Copas é mais 3 semanas.
4 semanas, né? Não, 3 semanas, né? Esse jogo de quarta, o jogo contra o Santos e outro jogo contra o Santos. 3 semanas as Copas estão decididas, né? Então, o Palmeiras entra numa espiral ruim, negativa, de falta de confiança dos seus jogadores, de um treinador que não consegue fazer com que os jogadores o obedeçam em campo, porque se ele sabe e está dizendo quem tem que marcar quem, me expliquem o que é que o Felipe Anderson estava fazendo na hora do terceiro gol do Fluminense. O Marlon Freitas, vocês vão ver o lance, o Marlon Freitas sinaliza para ele: o que você está fazendo aqui? Olha o Guga livre, que era... E veja, já não foi o primeiro lance, né? Ó, sempre nas costas. Exatamente. Livre. O Fluminense jogou, que não tem o lance na origem, mas vocês vão, se vocês procurarem, vocês vão achar. O Marlon abre os passos com o Felipe Anderson e diz: cara, o que você está fazendo aqui? Olha o lateral direito livre lá. Então, se ele manda marcar e o jogador não marca, tem alguma coisa errada no comando, certo? Se você faz 2-1 e toma virada em 10 minutos, a cabeça fria já foi embora faz tempo. Então, eu estou trazendo essa radiografia do que é o Palmeiras, certo? Até aqui, porque tem outro problema mais grave ainda que esse. É que se o Palmeiras for eliminado, o que eu ouvi foi o seguinte: quarta-feira é um jogo de Copa do Mundo. É uma decisão de Copa do Mundo. E se o Palmeiras for eliminado da Libertadores, o Palmeiras vai ter que arcar aí com 500 e tantos milhões no curto prazo, e a janela vai estar fechando. Não significa que vai estar fechada. A dívida me preocupa, nem tanto, porque não é uma dívida podre. Não é com banco, não é com juros, é com contratação do jogador. E os ativos estão lá, os jogadores estão lá. Você pode, de repente, vender mais barato, ou você vai esperar até a janela do meio do ano, do final do ano, que não é a principal janela, ou espera até o meio do ano que vem. Mas é bom que o palmeirense saiba que isto que a senhora presidente está fazendo com o clube foi feito uma vez pelo Maurício Gagliotti em 2020 com o Matos, quando o Palmeiras tinha 500 milhões também para pagar no curto prazo, e teve que negociar os seus jogadores, rejuvenescer o elenco e colocar os jogadores mais jovens, que é efetivamente esse o caminho que trouxe o Palmeiras até aqui. Revelar, transformar bagre em bom jogador, caso do Richard Rios. Alguns deram certo, outros não deram certo, e o Palmeiras vai necessariamente ter que voltar a este caminho, ganhando ou não ganhando nada importante este ano para o ano que vem. Então, o que está posto foi uma aposta da senhora presidente: não vou vender ninguém, vou apostar no treinador, no trabalho que ele faz, no desempenho esportivo. E se o desempenho esportivo não vem, o que acontece? Aquele cri. É isso que acontece. Bom, sobre a permanência do treinador Abel Ferreira, ninguém discute isso dentro do Palmeiras hoje. Sim ou não? Ninguém discute, não é uma discussão, tá? Existe incômodo? Existe incômodo. Imagino, não é uma informação, mas imagino que a senhora presidente esteja um pouco irritada, eu só imagino, com o que aconteceu, o que tem acontecido, né? Quando o Palmeiras chega no momento importante da temporada, com inclusive a sorte na bolinha de pegar um Cerro Porteño, e não me venham aqui, por gentileza, dizer que o Cerro é um time maravilhoso, que é muito bom. Gente, o time do Cerro Porteño é fraco. É fraco. O Palmeiras teria que, com as condições que tem o treinador, com tudo que ele tem na mão, condições de passar, certo? De passar pelo Cerro Porteño. E agora a gente está diante de uma decisão de Copa do Mundo, como me foi dito, para que o Palmeiras possa seguir na sua temporada. A questão do Campeonato Brasileiro e o derretimento, ele vem já de algum tempo, que o Palmeiras está perdendo pontos em casa, como já disse. Se a gente pegar na volta da Copa, tem uma derrota para o Atlético Mineiro, onde o goleiro foi o responsável pela derrota, falhou muito, e o empate para o Internacional, onde o Palmeiras não jogou nada e o Inter jogou. Aí são 5 pontos. São 5 pontos. Se você até tivesse empatado com o Galo, você teria 1 ponto a mais de vantagem, podendo jogar o jogo contra o Flamengo lá
quando faltam 3 rodadas, antepenúltima rodada no seu estádio, no Nubank Park, né? Então, quando eu digo que após quarta-feira, eu não sei, sinceramente, hoje já não sei como que a direção do Palmeiras vai responder a uma eliminação para o Cerro Porteño. Porque ela não implica só estar fora da Libertadores, ela implica em pressão ainda maior em cima das contas do clube, né? E eu posso dizer para vocês que até quarta-feira, 23 horas, o Abel não será demitido, não vai sair do Palmeiras, nem por vontade dele, nem por vontade da direção. Depois eu já não posso garantir, porque a gente tem que ouvir como que vai ser o day after, né, de uma possível eliminação. O jogo de quarta-feira, vou repetir, a frase veio de dentro do Palmeiras: este jogo é uma final de Copa do Mundo. Então tudo está sendo trabalhado e preparado. O Palmeiras embarca amanhã de manhã, não vai ter o Sousa, tem esses jogadores que estão claramente em má fase, tem um goleiro inseguro, é uma decisão difícil. Você tira quem? Você tira o goleiro nessa hora? Você vai colocar quem? O Lomba? O Marcelo Lomba, que é um goleiro experiente, né? É um goleiro experiente, isso é um fato. Tem o Kaique, que está sendo cortejado aí pelo futebol português, por clube grande do futebol português, que ele esteve lá e fez um bom papel, tem 24 anos, é bom pegador de pênalti. Então, eu não sei qual vai ser o plano do Abel, mas ele precisa ser colocado em prática e precisa dar certo. Vai ter que se classificar na marra, de qualquer jeito, com empate, nos pênaltis, ganhando de 1-0. Então, para um time sem confiança, o que eu faria? Mais fácil de fazer se defender e não levar gol. Ponto. A partir daí você vai usar o talento dos seus jogadores, que estão rendendo muito abaixo, né? O John Arias começou bem a volta da Copa, já caiu, né? O Marlon também não está bem, né? Vejam aí a forma como que o Palmeiras marca no terceiro gol do Fluminense. E o gol de empate é um contra-ataque, é onde o Piquerez tenta tabelar jogando com linha de 4, o Piquerez tenta tabelar com o Vitor Roque e dá o contra-ataque. O Palmeiras tomou 3 gols previsíveis, né? Para não dizer ridículos, não achar outra forma de fazer. Claro, sempre dando mérito para o Fluminense, que é um time que tem jogadores experientes, bons jogadores, mas o Palmeiras numa tacada só ressuscitou o Ganso, que jogou livre, o Hulk, que fez o gol, e o Cano, que não fazia gol há algum tempo, que estava em guerra ali com o torcedor, inclusive. Então, este Palmeiras que reabilita os outros é este que temos na radiografia de hoje, certo? Para o jogo de quarta-feira não vai ter o Andrés, vai jogar o Emiliano, não vai jogar o Evangelista, que também não está bem. Então, no momento decisivo do jogo, olha quantos jogadores eu estou falando. Você não tem lateral direito porque o seu lateral não acerta um passe. O lateral esquerdo, ou o ala esquerdo, o Piquerez, está pior que o reserva, que é o Arthur, mas tem 20 anos. O John Arias, que seria um dos responsáveis pela criação, também não está bem, né? O Alan até que está tentando, né? Se a gente vê o jogo, o Flaco é o melhor deles, e tem o Maurício, que é o melhor deles, que foi para o banco, e eu nem discuto ele ir para o banco ou não, porque eu imaginei que o time ideal fosse aquele que jogou contra o Inter, e não funcionou, que é Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Alan e Piquerez do lado esquerdo, Marlon, Andréas, John Arias, Flaco e Roque. Esse time definitivamente não funcionou. Vessa, e aí? Como será o Palmeiras quinta-feira se for eliminado? O fato é que não está jogando nada, e pelo que eu vi aí, muitos jornalistas fazendo live depois, o Massini inclusive vi, e tem uma grita muito grande da torcida, pelo menos a torcida da internet, para que o Abel vá embora, né? Eu acho uma loucura, mas enfim. Aliás, é a pergunta do Marcos Francisquini pro Massini, daqui a pouco eu faço para ele de novo. Mas a pressão está toda no Abel nesse momento, talvez uma pressão que ele nunca tenha vivido. Vamos lá, antes de tudo, a lupinha aqui, só para lembrar que o pênalti não marcado para o Fluminense, para mim, é escandaloso. O grande Giai, o homem de 8 milhões de euros, com 100 jogos quase e nenhuma assistência, nenhum gol, erra o tempo da bola e põe a mão na bola, braço aberto, aquilo é pênalti. Não há uma câmera que mostra resvalando na cabeça dele, então acho que o Fluminense foi bem prejudicado ali,
achei que... Não, há controvérsia, mas eu não vou entrar nisso. Vou pegar a lupa para mim, depois agora. A gente vai ter que analisar um pouco a rodada geral com as novas determinações, porque rolaram pênaltis aqui e acolá também, mas acho que tem uma explicação para isso. Mas eu vou ficar com a lupa, trago ela depois. A torcida do Fluminense teve um comportamento que eu não curto muito, mas que no final, se o intuito da torcida era esse, deu resultado. Que ficar pegando no pé do Arias, parecia que eles estavam mais pegando no pé do Arias do que gritando Fluminense e tal. Eu não gosto muito desse comportamento, você dá muita importância para o jogador, esquece de apoiar o seu time. Mas deu certo, porque o Arias claramente sentiu o ambiente. É difícil, né? Você pega na bola, vem vaia, parece que você está marcado por 30, 40 mil pessoas. Não é tão simples jogar assim, e eu acho que o objetivo da torcida do Fluminense deu certo. Colocar que o Fluminense ganhou... E o treinador tem 3 dias de trabalho, né? Porque é um auxiliar interino contra um trabalho de 5, 6 anos. Então parecia que o Fluminense estava com um cara de 5 anos e o Palmeiras com interino. Então isso é algo para ficar de olho, né? Por que o Marcão fez o trabalho que fez? As trocas do Marcão deram tão certo, melhoraram o time. E aí aconteceu do treinador de 5, 6 anos não conseguir jogar. Tem algumas coisas estranhas no Palmeiras também. O Massa citou lesões musculares. A gente não via essa sequência de lesões musculares. Uma outra coisa, o Abel expondo muito atletas. Ali passou um cara que não era para passar, ali sabe que a gente tinha que ter marcado. Cedo na resposta. Ele concordou que tinha que ser melhor, demorou para concordar, porque também demorou para avançar. Só queria bater bumbo de uma história que tem a ver com os setoristas do Fluminense e tem a ver com a gente. A gente confirmou na sexta-feira que o Riquelme não ia para o jogo afastado. Verdade. Então dá para ser melhor. A gente foi bem na sexta-feira. Cadê o bumbo do PVC? Chama o bumbo aí, produça. Chama... lá o nosso bumbo. A gente foi bem na sexta-feira. Fomos bem. O PVC falou, né? Vocês se lembram que o Riquelme, ele fez uma mãozinha, assim, agradecimento no post do Fluminense da saída do Zubeldia. E aí, como punição, né? Punição dos jogadores. Educativa, do próprio elenco. Não foi o presidente, nem o diretor de futebol, nem o vice-presidente de futebol. Não foi o Matheus Montenegro, nem foi o Mário Bittencourt, nem foi o Paulo Jones que afastaram o jogador. Quem pediu o afastamento foi o vestiário do Fluminense. Garoto certo jovem, ou errado? Né? 19 certo anos. ou errado, quem pediu o afastamento foram os jogadores. E quando vem do elenco, né, tem um peso, né, muito grande. Garoto jovem, 19 anos, vai aprender, tá aprendendo. Ô Latifi, você estava falando, né, sobre como o Palmeiras enxerga esse momento, né, esse momento ruim, que não é uma responsabilidade só do Abel, os jogadores também, claro, tem a parcela deles que é grande. Tem algum tipo de cobrança interna? Porque sempre a gente fala em má fase do Palmeiras, e o Palmeiras é um clube, né, nesse histórico recente, que se recupera muito, muito rápido das adversidades. Vem sendo assim, dessa vez isso não está acontecendo, mas na era Abel costuma ser assim. E Leila Pereira e o Anderson Barros também sempre tem um discurso de muita tranquilidade, né, de manter, de blindar muito tudo que acontece externamente, para deixar todo mundo muito tranquilo. Dessa vez que essa fase parece que está postergando um pouquinho mais, é do mesmo jeito ou tem uma cobrança mais pesada internamente? Como que a gente dá para entender esse momento? Como é que o Palmeiras pensa em sair dessa situação? O time é líder, né? Dessa situação, assim, desse desempenho dos jogos recentes. Lu, os jogadores, eles reconhecem que o momento não é bom, existem conversas entre eles, principalmente mobilizando para esse jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño na Libertadores, porque o entendimento interno é que uma vitória, e se o Palmeiras não consegue a classificação contra o Cerro, o nível de cobrança vai ser muito alto até o fim da temporada, então uma classificação diante da equipe paraguaia pode dar uma acalmada nos ânimos nesse momento. Então o Palmeiras não vem uma boa sequência, né? 4 jogos sem derrota, mas uma vitória contra o Cerro no final de semana é vista como aquela luz no fim do túnel para aliviar de vez essa situação e quem sabe até não retomar o bom nível técnico dos jogadores. Eu acho que o time vai ter que parar. Parar como assim? Assim, por exemplo, não dá o Palmeiras tem jogo, como é que vai parar? Mas esse é um pouco. Não assim, vou jogar um tempo. Onde é que o Flamengo onde é que o Flamengo recuperou o conteúdo que o Leonardo Jardim estava jogando fora do Felipe Luiz? Quando parou 10 dias. Porque o time voltou da Copa do Brasil. O time voltou a treinar porque não tinha Copa do Brasil. O Palmeiras não tem como fazer isso a não ser que seja eliminado da Libertadores. E ninguém, principalmente o departamento financeiro do Palmeiras,
não suporta que o Palmeiras seja eliminado da Libertadores. Então não pode fazer isso. E depois precisa ganhar do Vasco no final de semana. O Palmeiras precisa ganhar do Vasco no final de semana e torcer para o Cruzeiro tirar ponto do Flamengo. Para voltar a ter uma gordurinha que desperdiçou, certo? Independentemente disso, vai ter que começar, me parece, eu não estou falando como fisiologista, porque eu não sou fisiologista, vai ter que ter um escalonamento que grande parte da torcida e de nós vai criticar, quer dizer, quer fazer Piquerez, descansa. Gustavo Gomes, descansa. E vai usar a Copa do Brasil contra o Santos? Talvez. Vai fazer isso quando? Ele não quer abrir mão de nenhum torneio. Porque Brasileirão e Libertadores não dá. Ele não quer abrir mão de nenhum torneio, mas vai ter que fazer isso de uma maneira... Eu acho que vai precisar fazer isso de uma maneira escalonada. Revezando os jogadores. Ô Latifi, falando nisso, né, pensando já no próximo jogo contra o Cerro, depois do empate por 1-1, quem é que vai a campo, hein? Porque o Sousa se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, o Andréas está suspenso, né, porque foi expulso naquela partida, então Martinez ou Evangelista, e ainda tem a possibilidade de o Paulinho jogar nesse time, né? O que a gente pode projetar aí dessa equipe que vai a campo diante do Cerro? Bom, primeiro falando sobre o Paulinho, né? O Palmeiras ainda não crava que o atacante está fora do jogo, né? É uma partida muito importante. O Palmeiras treina hoje às 3 e amanhã também, então fica a expectativa para esses dois treinos. Lembrando que o Paulinho não participa de nenhum treino desde a lesão no adutor, né? Que tirou ele do jogo contra o Vitória. Então fica essa expectativa se o Palmeiras vai colocar o Paulinho nesse retorno de lesão. A gente vai lembrar a situação do Gomes, né? O Gomes, ele voltou a atuar porque o departamento médico diz que ele é um atleta exemplar, muito resistente à dor, e por isso foi a campo. Então o Paulinho envolve todo um histórico das 2 cirurgias na perna direita, muito tempo parado, mas existe essa possibilidade. Agora sobre a posição no meio campo, né? O André está suspenso, as 2 possibilidades são Emiliano Martins e Evangelista, mas também se o Abel quiser fazer algo diferente, tem outras 2 possibilidades que ele já usou, essas um pouco mais ousadas, que é utilizar o Maurício na função, e aí manteria o sistema ofensivo, ou até o Alan, porque na base o Alan jogou como esse meio campista também, camisa 8, camisa 10, então quem sabe aí não pode ser uma surpresa, mas o fato é que o Andrés, o principal garçom do Palmeiras na temporada, com 9 assistências, tá fora do jogo, e o Abel vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time. E no sistema defensivo, o Barbosa é uma dúvida ainda, né? Porque ele foi poupado por conta de um trauma no pé no jogo contra o Fluminense e provavelmente estará à disposição participando dos próximos 2 treinos do Palmeiras antes do jogo contra o Cerro. Muito provável, Alan. Barbosa também, né? Eu acho o Alexandre Barbosa com 3 zagueiros e com isso o Alan de segundo volante, com o Alan aberto na direita como Alan Jalan, Alan Jala e o Maurício por dentro, que é mais parecido com o time da LDU, só que você jogando como visitante. Outra coisa importante, o Palmeiras solicitou a Conmebol atenção às medidas do campo. O Cerro diminuiu, Vamos nos lembrar que o jogo contra o Cerro, do empate lá em Assunção, foi o jogo da discussão que o Cerro diminuiu a largura do campo. E a Conmebol depois determinou que tem uma largura mínima para os jogos da Libertadores, determinou por causa da maneira como o Cerro se comportou naquele jogo. Então o Palmeiras fez um pronunciamento e avisou, lembrou a Conmebol para que ela lembre o Cerro Porteño que não pode da limitação do campo. Não pode diminuir o campo. Desculpa, Lu. Diga, Latif. Informação, eu conversei com o pessoal da Conmebol e eles me confirmaram que a metragem vai ser a mesma daquele jogo, 105 por 64, então naquele jogo o Cerro diminuiu de 68 para 64 para encurtar o campo e o Palmeiras ter mais dificuldade para atacar, mas aquilo tá dentro do regulamento da FIFA, naquela metragem, então a metragem vai ser a mesma do empate em 1-1 na fase de grupos. Mas a Conmebol não tinha dito que tinha que ser 68? Depois daquilo? Não, no regulamento da FIFA 64 está na regra. Mas o que incomodou o Palmeiras naquela situação foi que dias antes do jogo eles encurtaram de 68 para 64. Tudo bem, mas a Conmebol divulgou uma manifestação dias depois daquele jogo. Sim, para todos serem iguais.
E foi isso que aconteceu. Inclusive, eu conversei com a Conmebol e eles me falaram que já foi medido a metragem do gramado e será a mesma 105 por 64, é isso mesmo. Do primeiro jogo. A gente vai acompanhando aí até o meio da semana. Esse jogo que é na quarta-feira, 7 da noite, lá no Nueva Olha, em Assunção, no Paraguai, né? Uma última notícia envolvendo o Palmeiras vem do blog do Danilo Lavieri, que, aliás, está acompanhando aqui o nosso programete e pediu likes pra galera, viu? Então façam como Danilo, deem likes. Isso aí, Danilov, tá aí com a gente. Vou pedir licença pro Latifi um segundinho só pra gente colocar na tela a matéria do Danilo, mas fica aí que você vai comentar isso ainda, fica. Acabou seu trabalho, não. Que a Leila, ela deu meio que um all-in nas contas do Palmeiras, tá apostando no Abel e nos títulos pra conquistar esse ano, pra equacionar tudo. Por quê? O Palmeiras gastou bastante esse ano com contratações caras, teve o Arias, o Marlon Freitas, o Barbosa, enfim, gastou nas contratações, segurou seus principais jogadores, então também não vendeu, diferentemente de anos anteriores, que vendeu o Endrick, que vendeu o Estevão. Esse ano o Palmeiras não fez esse caixa todo e tá apostando nisso para conquistar os títulos, né? Até para deixar a temporada passada para trás, que o Palmeiras não conquistou títulos, então isso pressionou bastante o Palmeiras. Então, assim, e o Palmeiras ainda tem, né, um déficit que foi desse ano de 2026 até junho de 124 milhões de reais. Então essa é a coluna do Danilo Lavieri que traz, né, que a Leila meio que arriscou alto aí, dando um all-in nas finanças, deixando um pouco de lado essa administração tão austera que ela tem, apostando nos títulos. Daí eu volto pro Latifi pra gente comentar isso bem rapidamente, essa matéria que está no All Sport de hoje, vocês podem acompanhar por lá. Latifi, como é que o Palmeiras enxerga isso? O Palmeiras vê dessa forma também? Podemos ir bem rapidinho mesmo, só pra gente, né, trazer um pouco desse contexto aí da matéria. O Palmeiras entende que o planejamento para essa temporada